Sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e Espaço. Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da história e da geografia. Vamos para a nossa próxima videoaula. Segue a vinheta. Olá, internautas! O nosso videoaula de hoje é Climas do Mundo. Quando falamos dos climas que existem no mundo, nós temos que retroceder na história e falarmos da deriva continental, da teoria do alemão Alfred Wegener. Segundo a teoria do alemão Alfred Wegener, o período geológico influenciou totalmente nos climas que existem na Terra. Antes, os continentes eram juntos. Eles foram se afastando de acordo com o tempo e os milhões de anos, né? Temos que entender que o eixo de inclinação do nosso planeta também proporciona a diferença de temperatura que existe de uma região para outra, né? Podemos levar em consideração as zonas polar ártica, né? E Antártica, né? Zona polar antártica e a Ártica, o Polo Norte e o Polo Sul, são regiões extremamente geladas. Temos as zonas, né, temperadas no hemisfério norte, que vamos encontrar a Rússia, Canadá, parte dos Estados Unidos e parte da Europa e parte do continente asiático, né? Vamos encontrar também a zona tropical, que é a zona quente do planeta. Vamos encontrar no continente africano, no continente sul-americano, parte da Oceania e parte do continente asiático. O Brasil se encontra, a maior parte do seu território, na zona tropical, onde é um país de clima quente. A diferença de tempo e clima. Podemos compreender o que é o conceito de clima. Está relacionado às condições da atmosfera, né, do nosso planeta Terra, que sucedem durante alguns meses do ano, né? Vamos evidenciar e falar o caso do Brasil, né? O clima brasileiro, né? Calor e frio. O calor no Brasil faz a maior parte do ano, né? Aumentando essa intensidade do clima quente no verão. E o clima frio ocorre mais no final do outono e no inverno. Isso está relacionado ao conceito de clima. O conceito de tempo está relacionado a questões que pode durar dias, semanas, né? Ou até horas. Exemplo, o dia está chuvoso, está relacionado ao tempo. O dia está ensolarado, está relacionado ao tempo. E a questão quando o dia amanhece nublado, né? Está relacionado ao tempo. E nos países que neva, quando está nevando, está relacionado ao tempo. Essas são as imagens. O céu claro, totalmente, o dia totalmente ensolarado, relacionado ao tempo. Aqui é a imagem de um dia chuvoso. Aqui é a imagem de um dia encoberto. Aqui o dia encoberto com possibilidades de chuviscos, né? Que está relacionado ao tempo. Clima. Podemos ver uma pessoa andando com agasalho, temperatura, blusa em algumas regiões do Brasil. Algumas pessoas falam, né? Temperatura de 9 graus, o dia está totalmente frio. O clima frio, né? Aqui nós podemos observar a imagem do verão. As pessoas estão curtindo o litoral, né? As massas de ar são grandes volumes na horizontais, né? São homogêneas, são iguais, né? As massas de ar se deslocam da região do Ártico, do Antártico, pode vir do oceano, e elas possuem o que? Umidade. Quando a massa de ar fria, né, chega em algumas regiões do Brasil, no verão brasileiro, proporciona o aumento das chuvas, né? Quando a massa de ar
frio no inverno, as temperaturas podem cair, e quando chega uma massa de ar polar, sai da região da Antártida, né, na América do Sul, o que pode desencadear quando chega algumas regiões do estado, nos estados do sul do Brasil? Desencadear a neve em apenas cidades que possuem uma altitude elevada. Podemos citar os estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode vir nevar em algumas ocasiões, quando chega uma massa de ar polar. A massa de ar frio, como eu já mesmo expliquei, ela sai da Antártida através das correntes de vento, né? Podendo, quando chega nas regiões no inverno brasileiro, no final do outono, né? Nos estados do sul, do sudeste e em outras regiões, proporciona a queda de temperatura, né? No inverno. Quando a massa de ar frio chega no verão, como eu falei para vocês, vai desencadear chuvas, né? Quando a massa de ar polar sai lá do Polo Sul, chega em algumas regiões do Brasil, vai desencadear queda de neve e se não proporcionar as geadas, né? As temperaturas podem ficar até 5 graus abaixo da média, né? Quando elas chegam, né? A massa de ar quente. Essa massa de ar quente sai da região do Equador, do trópico, do Equador, né? E o que acontece? Quando ela chega a algumas regiões, vou estar no mapa aqui no estado de Minas Gerais, São Paulo, estado do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, isso é um exemplo, estou mostrando para vocês, e parte do Rio Grande do Sul aqui, ó, do estado de Santa Catarina, vai desencadear o que? Um aumento da temperatura, que pode ficar até 5 graus Celsius acima da média, né? Quando ela chega na região, né? Dependendo da época do ano. Clima equatorial. O clima equatorial ocorre em quais regiões do mundo? América do Sul, parte da América Central, no continente africano, parte do continente asiático, né? Isso ocorre o clima equatorial. A média de temperaturas pode variar entre 25, 35, 22 graus, 22 a 35 até 38. Devido a essa temperatura elevada, vai desencadear chuvas, né? As chuvas são bem distribuídas, né? Nessas regiões pode chover equivalente a 1.800 milímetros cúbicos até 3.000, dependendo da região do mundo, né? Do planeta. O clima tropical de altitude. Uma característica do clima tropical característica comum do clima tropical: o verão é úmido e o inverno é seco, né? E a pluviosidade, a distribuição de chuvas no clima tropical de altitude é de 1.200 a 1.800 milímetros. Pode variar para mais ou para menos, né? E no Brasil, o clima tropical de altitude ocorre nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás. O clima tropical se encontra em regiões que estão acima do nível do mar. Esse é considerado o clima tropical de altitude, né? Regiões que têm planaltos, como eu já expliquei para vocês, regiões que possuem serras, regiões que estão no alto, é considerado o clima tropical de altitude. Já o clima tropical litorâneo, você pode ver até um coqueiro caído, né? A foto de uma ilha. O que acontece? Tropical litorâneo, ele ocorre mais aqui no Brasil, nas regiões sudeste, né, e na região do litoral nordestino, litoral do sudeste brasileiro, no litoral nordestino. A média de chuva pode ocorrer entre 1.200 até 2.000 milímetros cúbicos. Por que existe essa diferença? Você pode reparar as frentes frias que vêm do oceano, pode desencadear chuvas, vai aumentando a pluviosidade, né, a intensidade de chuvas. E nos meses de uma coisa incomum que acontece, né, comum no litoral da região sudeste e no litoral nordestino, né, que chove nos meses, costuma chover nos meses de junho e julho e agosto, coisa que não acontece de chover no litoral no tropical litorâneo, não costuma chover nessas épocas. Essa é a diferença. Às vezes você pode observar na previsão do tempo, no Rio de Janeiro costuma chover no mês de junho e julho, no litoral do Nordeste também.
O clima subtropical ocorre em quais regiões? Na América do Sul, ocorre parte do continente da Oceania, da América do Norte, parte do continente asiático. Nós encontramos o clima subtropical, né? E o que tem de interessante no clima subtropical? A média de temperaturas pode ocorrer de 18 até 30, 32 graus. A média no inverno chega a fazer -3, dependendo quando a temperatura está baixa, -3 graus a 3, 5 graus. E sim, podemos levar em consideração que na América do Sul, porque sim, o clima subtropical encontra na região do Trópico de Capricórnio, né? Já está distante do Equador e as temperaturas já chegam a ser amenas, né? O clima temperado você vai encontrar onde mais? Maior parte da Europa, você vai encontrar parte dos Estados Unidos. As temperaturas são amenas, né, em determinadas épocas do ano. E as 4 estações do ano são bem definidas. Uma coisa legal, podemos falar, interessante no clima temperado, durante o verão, às vezes a temperatura nos Estados Unidos, em algumas regiões onde o clima é temperado, pode chegar a 32 até 34 graus. E no inverno, -3, -5, -3 graus negativo, -5, 5 graus positivo. Isso ocorre no clima temperado. O clima semiárido, ele ocorre em várias regiões do mundo, na América do Sul, na África, na Oceania. E podemos abranger, quando a gente fala da questão do Brasil, o clima semiárido, você vai encontrar no sertão nordestino, a média de temperatura é de 25 a 28 graus, podendo chegar até 32. A distribuição de chuvas que é baixa, né, de 250 a 750 milímetros cúbicos, né, podendo chegar até 800, né, isso é uma média, né, é onde às vezes a sensação térmica é maior do calor devido à falta de quê? De umidade. O clima desértico, você vai encontrar em regiões que possuem o deserto de areia. Aqui na América do Sul nós vamos encontrar no deserto Atacama do Chile, você vai encontrar no deserto do Saara na África. A média de temperatura durante um dia pode chegar de 55 a 60 graus e à noite a -10 graus. A distribuição de chuva é pouquíssima, é 250 milímetros cúbicos. A média, né, às vezes pode passar até 1 ou 2 anos ou mais sem chover no deserto, né? Clima mediterrâneo, nós vamos encontrar em quais regiões? Em quais países, né? Portugal, Espanha, Itália. Na América do Sul nós vamos encontrar no Chile. E nós vamos encontrar nos Estados Unidos, na costa oeste, né? Uma característica do clima mediterrâneo, qual que é? O verão é seco e o inverno é úmido. A média de temperatura pode chegar de 10 a 30, 32 até 34 graus, com a sensação térmica maior. Por quê? Devido à falta de chuva, o clima seco, o calor intenso, a sensação térmica é maior no verão. Clima frio, clima polar. O clima frio nós vamos encontrar parte da Rússia, do Canadá. A média de temperaturas é de 7 graus e -10, né? E chega a cair neve boa parte do ano. E já do clima polar, você vai encontrar em regiões da Groenlândia, da Sibéria, no Alasca. Às vezes a média de temperatura é de 10 graus até 40 graus negativos. O clima de montanha, nós vamos encontrar nas regiões que possuem cordilheiras, né? Tem um exemplo no Himalaia, do continente asiático, você vai encontrar na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, onde você vai encontrar parte do clima de montanha, no Chile e na Bolívia, né? Onde as temperaturas chegam a ser amenas, né? Obrigado por assistir a videoaula. Se gostar, dê uma curtida. Se desejar, me segue no canal. Obrigado.